Seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nesse exato momento, eu quero falar sobre algumas questões relacionadas à interpretação bíblica. Vou pegar um exemplo, o vocábulo fogo, sempre a partir do Novo Testamento, para que a gente tenha uma noção de como precisamos interpretar texto por contexto. Quando se fala em fogo no Novo Testamento, via de regra, as pessoas falam: ah, se refere à condenação, quando não à purificação. Mas será que são apenas esses dois sentidos em um Novo Testamento? Eu começo com esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 20. Observe, conforme o destaque será feito, há o vocábulo fogo, no grego é este aqui, pyrrhos, fogo, da onde vem pira olímpica, que a gente sabe perfeitamente que é aquele fogo que fica ali em cima da pira, e diz assim: antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A pergunta que você deve fazer ao texto se refere à purificação? O próprio texto, dentro do seu contexto, vai lhe dar um sonoro não. Você pode fazer a pergunta: é um indicativo de condenação? Vai ter uma outra resposta negativa. Agora, se você começar a ler cuidadosamente todo o texto e contexto, você vai observar que em Romanos capítulo 12, versículo 20, o fogo descrito, conforme está destacado, é a figura de alguém envergonhado. É isto que nos ensina a interpretação saudável, algo que é realmente fundamentado nas Escrituras. Vamos agora para Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Note que vai aparecer a palavra fogo nessa parte final do versículo. Ainda assim, lerei: eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Fogo está destacado, e você pode observar aqui a partir do grego, piri, piri, onde também vem a palavra pira, uma alusão à pira olímpica. Você já sabe agora a associação de pira com fogo, por conta da etimologia da palavra. Vou manter o destaque e mostrar o quão enganoso é o fato de pegar outro significado de um outro texto, de um outro contexto, portanto, e tentar aplicar aqui. Muita gente bem intencionada, muita gente piedosa, temente, porém redondamente enganada, diz que esse fogo é de purificação. Gente, o fogo não tem um sentido de purificação aqui em hipótese alguma. Basta ler texto e contexto. Se não se der por satisfeito, leia uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, até colocar na mente, no seu coração, o que realmente o texto diz, não o que os outros falam a respeito dele. De modo que nós temos em Mateus capítulo 3, no versículo 11, o fogo significando um juízo ou um aspecto condenatório. É o mesmo sentido do fogo no versículo de número 10. É lançada no fogo, se referindo à condenação divina ou a esse juízo. É o mesmo sentido que tem o versículo de número 12. Não tem para onde correr. Ou você se agarra ao texto e contexto, ou você vai dar um outro significado que não tem nada a ver com o texto. Eu vou para agora para Mateus, capítulo, o mesmo livro, desta vez no versículo, capítulo 25, melhor dizendo, versículo 41. Note que a palavra de Deus nos diz o seguinte: embora
O nosso exercício é apenas em relação ao aspecto do fogo. 25:41. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Tem a sequência aqui, eterno, o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Naturalmente, o próprio versículo já ajuda a dar o sentido. Esse fogo se refere não à purificação, em hipótese alguma, mas como fala fogo eterno, indica uma condenação eterna. Vamos para mais um texto da Bíblia? 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 13. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo. Se você ficar com aquela ideia de que fogo no Novo Testamento, na Bíblia, é purificação ou é juízo, achar que é somente esses dois sentidos, está redondamente enganado, como eu falei. O que vai ser determinante é o texto e contexto. Vamos aqui mostrar, no capítulo 3, versículo 13, que aqui a ideia fala sobre uma avaliação. Em que sentido? Porque a obra de cada um será manifesta hoje daquele dia, a demonstração, o que será revelada no fogo. É uma avaliação, trata-se do julgamento de Deus. Vamos para Tiago, capítulo de número 3. Vamos fazer a Tiago 3. Deixa eu fazer a localização adequada. Tiago 3, o versículo 6. E vai aparecer uma vez mais o elemento fogo. Está aqui. A língua também é um fogo. É um fogo de purificação? Nananina, não. É um fogo de condenação? Não é esse sentido. Condenação eterna, condenação divina, juízo final, nada disto. Vamos atentar para o versículo, naturalmente, o restante, e você vai considerar texto e contexto. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Ou seja, aqui fala que a língua é um fogo no sentido de ser um fogo com um poder propagador. Esta é a ideia. Qualquer outra conotação é incorrer em erro. Aliás, eu particularmente entendo que todo texto tem apenas um sentido. Não pode ter dois ou mais sentidos. Na minha perspectiva, nunca um texto vai ser polissêmico, isto é, ter vários sentidos. Tanto é que você precisa compreender a intenção autoral. O que que o autor está dizendo? O que que ele diz? E este é um dos objetivos de um método de interpretação. Vamos prosseguir, porque nós temos mais três exemplos de fogo que têm sentidos diferentes do que são anunciados por aí. O sentido agora de 1 Pedro, fazer a localização, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 7, destaca a palavra fogo aqui, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, tem o sentido de purificação. Tá bom? Mas, em Apocalipse, vamos para esse texto, Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo 14, vai aparecer fogo. É um fogo de purificação? Claro que não, porque vai falar aqui, ó, lago de fogo, uma vez, e mais a seguir, lago de fogo.
Vou deixar destacado apenas esse fogo, embora apareça duas vezes no mesmo versículo, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui se refere a uma morte espiritual final. Mostra a, a distância de Deus, porque vai ter um, um distanciamento de Deus por conta dessa morte espiritual final. E a gente termina, na verdade, com esses textos de Mateus capítulo 3 versículo 10, Mateus 25, 41, Romanos 12, versículo 20, 1 Coríntios 3 versículo 13, Tiago 3 versículo 6, 1 Pedro 1, versículo 17 e Apocalipse 20, versículo 14. Note que nós tivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete significados e nós iríamos incorrer em erro caso achássemos e seguíssemos as pessoas que falam que é purificação ou quando não, condenação. Ora, a gente observou que o próprio texto é determinante. Espero que este vídeo não seja um vídeo de curiosidade, mas que possa aguçar o irmão, a irmã, o amigo que está de repente se aproximando da Bíblia Sagrada para ler, para compreender, para ver o que realmente diz a palavra do Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida e até o nosso próximo vídeo.